Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, dependendo da onde você estiver assistindo aqui. Hoje estou falando sobre a perseverança, né? Esse mês as aulas de yoga são voltadas para a qualidade, né? Uma característica, uma particularidade, a qualidade da perseverança. A perseverança, ela é sinônimo de persistência, ela é sinônimo de afinco, de tenacidade, de insistência, de perseverar, de manter-se comprometido, manter-se fiel, manter-se motivado a alcançar aquilo que você deseja, aquilo que você almeja, aquilo que você deseja atingir. A perseverança, ela é uma característica de quem persevera, da pessoa que não desiste tão facilmente diante dos desafios, diante daquilo que ela deseja, de seus propósitos. Tem essa característica, essa ideia da insistência, de uma persistência saudável, da constância, do compromisso. A persistência, quando ela é uma persistência saudável, existe uma insistência, né? Mas que não vai causar nenhum tipo de dor, nenhum tipo de sofrimento para as pessoas envolvidas, para a pessoa, né, que está lidando com aquilo, que está naquele processo, e também para as pessoas ao seu redor. Então, a persistência saudável, que é a perseverança, é quando é algo bom para você, que é algo bom para as pessoas que estão envolvidas. É, na verdade, algo bom para o planeta, para o geral, porque todas as nossas ações, de uma certa forma, afetam um todo. Agora, a teimosia é o outro lado da moeda. A teimosia é quando há uma persistência que não é mais saudável, é uma persistência onde possa causar dor e sofrimento para a pessoa que está envolvida com aquele projeto e para tudo e todos ao redor daquela pessoa. Então há uma linha bem tênue entre a persistência saudável e a teimosia. Então há de se cuidar para não cair no lado da teimosia. E como fazer isso? Se autoconhecendo, né? A melhor forma de você saber o que é importante para você e se aquilo vai ser bom para você, vai fazer você evoluir, crescer ou pode vir a causar dor e sofrimento, é através do autoconhecimento. É você fazer reflexões constantes sobre o que você deseja para sua vida, quem você deseja se tornar, quais são os tipos de projetos que você se interessa, quais são os tipos de relacionamentos que você deseja cultivar, porque a perseverança não é somente no âmbito profissional. Se você pesquisar sobre perseverança, vai trazer muita questão profissional, de liderança, de performance, mas a perseverança é muito mais do que isso. A perseverança, ela habita todos os campos da nossa existência. E há de se fazer uma reflexão constante daquilo que você deseja, de quais são os seus propósitos, revisitar isso com frequência, porque pode mudar ao longo da vida. Às vezes a pessoa tá ali num projeto e acontece alguma coisa que faz ela acreditar, faz ela começar a perceber que aquilo não era tão importante para ela, que ela deve mudar o foco dela para outro projeto. E a pandemia tá mostrando muito isso para nós, né? Pra gente ressignificar, pra gente poder fazer essas reflexões e perceber o que de fato é importante para nós. Acontece uma situação externa como a pandemia que faz a gente ter que trabalhar com novas adaptações, novas formas de enxergar o mundo, novas formas de se relacionar. Então a pandemia é o clássico exemplo de fazer essas observações, de fazer as adaptações para continuar perseverando. Porque a perseverança, ela também permeia na área de você encontrar alternativas quando
encontrar obstáculos, quando dá de frente quando a coisa pesar, né? Quando o bicho apertar, digamos, quando a coisa apertar, você conseguir encontrar formas alternativas de continuar conectado, motivado e comprometido com aquilo que você deseja fazer, né? Alternativas para você não desistir. Né? Então, todo o estímulo, toda a reflexão, todos os ajustes necessários é para você não desistir daquilo que você deseja, desde que faça bem para você e para o mundo, para as suas comunidades, para as pessoas com quem você convive. A perseverança, ela tem essa ideia de adaptação, ela tem essa ideia de você fazer as adaptações para continuar seguindo. E essas adaptações, muitas vezes, é você descansar, é você se desconectar um pouco daquele projeto num final de semana, num dia que você esteja um pouco mais estressado, sobrecarregado, é você descansar para não desistir. É você adaptar para não desistir. E muitas vezes é para você desistir daquele projeto, daquela proposta, daquele propósito. Se é algo que está causando sofrimento ou dor para você e para os demais envolvidos. Um exemplo clássico é um casamento que se desfaz, que é feliz até um certo ponto, né? Não que a relação não tenha dado certo, a relação dá certo até aquele ponto que se resolve terminar aquela relação amorosa. E acontece a separação. E muitas vezes a separação é benéfica, é para trazer felicidade, para ser melhor para as pessoas que estão envolvidas, porque a relação está causando dor e sofrimento. Então, é importante fazer as reflexões para observar também o momento que haja uma desistência, que a desistência seja necessária para criar novas oportunidades, de novos projetos, de novos propósitos para a sua vida. Então, nem tudo é fracasso. Então, muitas vezes, onde há desistência, que as pessoas de fora julgam como fracasso, como tristeza, pode ser que seja ali a saída para alternativas mais saudáveis na sua vida. Então, a desistência também faz parte da perseverança. Claro que a perseverança é muito mais você insistir e não desistir, mas a desistência também faz parte. Por isso que é tão importante fazer essa reflexão. E essa reflexão se faz quando você tira tempo do seu dia, da sua semana, da sua rotina para refletir, para olhar para dentro, para se autoconhecer. E é isso que a gente faz muito, muito, muito nas práticas do yoga, de respirar, de abaixar um pouco a confusão mental, de desconectar dos estímulos externos, que são também opiniões das outras pessoas, enfim, o que está acontecendo externamente, e voltar para dentro. E esse mês, com relação à perseverança dentro das práticas do yoga, a gente trabalha as adaptações. Então, são várias posturas que podem ser adaptadas, são várias versões de uma mesma postura que vão sendo construídas ao longo do mês para trazer até as versões mais desafiadoras, aquelas versões mais avançadas das posturas. E aí os alunos poderem optar naquele momento, naquele dia, daquela prática, falar: opa, eu vou avançar, ou eu vou adaptar, ou eu vou colocar o joelho no chão, ou eu vou não fazer essa postura hoje, porque ela pode me causar dor e sofrimento. Ou se desafiar, falar: não, hoje eu vou tentar, porque hoje eu tô me sentindo bem, porque hoje o meu corpo tá mais fortalecido, o meu corpo tá mais natural, tá mais leve, tá mais facilmente de movimentar. Então está aí a sabedoria do yoga em trabalhar a perseverança, tanto no lado do desafio, em posturas mais desafiadoras, quanto do lado de você respeitar o seu corpo e fazer as adaptações para você não desistir daquela postura. Você conseguir fazer a postura, só que numa versão mais facilitada, numa versão com mais apoio, numa versão anterior àquela versão mais avançada. Então é muito natural e orgânico observar essas qualidades dentro da prática do yoga e como que elas vão influenciar nos nossos comportamentos, nas nossas ações fora do yoga, né? E esse é um dos grandes
propósitos de yoga. Você pratica na sala lá de aula, né? No caso a sala virtual, né? Nesses momentos de pandemia, para você poder, é como se você fizesse a sua tarefa de casa, você fizesse ali o seu estudo, fosse para sua aulinha, e aí depois, fora da aula, você usar aquele conhecimento na sua vida, né? Então esse é uma das grandes belezas do yoga, né? O que o yoga nos proporciona, né? Essa facilidade de pegar conceitos mais teóricos e colocar eles na prática. E a perseverança, fazendo estudos um pouco mais avançados, mais profundos sobre o que é perseverança, persevera por ser verdade. Então, a perseverança, ela trabalha a verdade, ela trabalha para ser verdade. O que é a verdade? A verdade é muito individual de cada um. É claro que tem coisas assim, senso comum, que as pessoas, assim, a maioria das pessoas concordam, né? Por exemplo, que violência gera violência, coisas que são ruins para as pessoas, a gente concorda. Mas tem verdades nossas, internas, individuais, que é de cada um. Então, quando a gente fala da verdade, a gente está falando sobre algo muito subjetivo, muito individual. E quando a gente fala de verdade, a gente fala do coração, porque para a gente saber qual é a nossa verdade, a gente precisa conectar com o coração. Então, a perseverança, ela trabalha o coração. Ela trabalha essa ideia da gente poder trabalhar com o coração, né? Ela é uma intenção de olhar para o coração. A perseverança é aquilo que traz a verdade do coração. O que é que o coração está dizendo? E para a gente poder saber a nossa verdade, a gente precisa nos conectar com o nosso coração. E para isso a gente precisa escutar o coração. E como fazer isso? É olhar para dentro. Então, todo esse trabalho interno, tudo volta para o trabalho do autoconhecimento, tudo volta para o trabalho do desenvolvimento humano, você se desenvolver. Para você se desenvolver, você precisa tirar um tempo para você se cuidar. E não é só cuidar do corpo, é cuidar da mente, é cuidar do seu coração, dos seus sentimentos, é buscar controlar a forma como você lida com as situações, a forma como as coisas chegam para você e como que você reage, como que você responde às situações. Isso é o yoga, essa sabedoria de trabalhar com a equanimidade, com a calma, poder lidar com as situações, principalmente as mais difíceis, de uma forma equânime, de uma forma calma, de uma forma zen, de uma forma não impulsiva, não respondendo conforme as suas emoções, mas respondendo conforme o equilíbrio da mente, do corpo, a saúde do seu sistema, a saúde das suas relações, né? Então é como se fosse um observador mesmo da sua realidade e você conseguir lidar com as situações de uma forma consciente, de uma forma que vá gerar resultados positivos, de uma forma que você possa influenciar numa situação mais difícil, para que aquela situação se resolva da melhor forma, sem atrito, sem briga, sem violência. Então as sabedorias permeiam todas nessa situação, né? Todas nessa ideia do autoconhecimento. E tem a história de um artista plástico japonês, que um nobre japonês queria ter uma réplica de um quadro muito bonito de um pássaro, e ele fica muito tempo esperando que o japonês, né, que o artista faça esse quadro, faça essa réplica desse pássaro. E o artista prometeu 1 semana e nada, 2 semanas nada. Chega a 1 ano depois, o artista não entregou ainda aquela réplica daquele quadro. E aí o nobre japonês vai até a casa dele e fala: cadê o meu quadro? Eu não quero mais, eu desisto, eu tô com muita raiva, eu tô emputecido com você, que você não me fez essa arte. E ele vai lá e faz a arte em 5 segundos, pinta perfeitamente a réplica daquele quadro. E ele fala: por que você me fez esperar tanto tempo, né, pro artista? E o artista fala: vem aqui que eu te mostro. Ele vai até a casa do artista e o artista mostra todas as paredes dele pintadas com aquele pássaro. Ele levou 1 ano para aperfeiçoar a técnica, para a técnica ficar perfeita, para ele poder
levar o melhor daquela arte para ele. Isso é perseverança, leva tempo, então não desista, persevere com o tempo, com paciência e tudo se realizará. Obrigada pela reflexão, obrigada por estar comigo, até a próxima. Um belo dia a todos. Namastê.